A Vingança de Sofia, a Fênix de São Paulo. Atenção, amantes de histórias de transformação e justiça. Você já se sentiu invisível? Como se sua própria vida desaparecesse enquanto outros brilham às suas custas? Se a resposta for sim, então certifique-se de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma dessas histórias inesquecíveis. Prepare-se, porque o que você está prestes a ler vai te deixar sem fôlego. Ela lhe deu 10 anos de sua vida, sua juventude, seu coração, seu tudo. Em troca, ele a tornou invisível, um fantasma em sua própria casa, enquanto exibia sua amante deslumbrante, Camila, bem debaixo do seu nariz. Ele pensou que ela era fraca, insignificante e completamente dependente. Mas ele estava errado. Após 5 anos de silêncio, ela retornou ao mundo dele, uma deusa de sucesso e beleza. Ele e sua amante olharam para ela sem vê-la, descartando a mulher que um dia haviam destruído. Não reconheceram a obra-prima nascida de sua crueldade. Não até que fosse tarde demais. Esta é a história da Vingança de Sofia. O silêncio da cobertura. Na região nobre dos Jardins, em São Paulo, o tilintar do gelo no copo de uísque de Ricardo era a única pontuação no silêncio sufocante de sua cobertura duplex. Era um som que Sofia passara a associar à humilhação. Era o som de mais uma terça-feira à noite, mais uma noite em que seu marido, Ricardo Montenegro, um homem cujo nome era sinônimo de fortuna imobiliária e ambição implacável, a tratava como um móvel esquecido. Sofia estava sentada à frente dele em um sofá de couro italiano que custara mais do que as férias de uma vida inteira. Lia um livro ou fingia fazê-lo. As palavras nadavam na página, rabiscos pretos sem sentido sobre um fundo branco. Sua atenção estava completamente nele, na linha tensa de seu maxilar, enquanto ele rolava a tela do celular. Um sorriso leve e cruel surgia em seus lábios. Ela sabia para quem ele estava enviando mensagens. Camila Sampaio. O nome era um veneno amargo em sua língua. Mesmo quando não pronunciado, Camila era tudo o que Sofia não era. Era vibrante, com uma risada que exigia atenção e um corpo esculpido pelas academias de luxo da Vila Nova Conceição. Era designer de interiores, um título glamuroso que parecia implicar frequentar festas infinitas e ser fotografada de braços dados com Ricardo. O caso deles não era segredo. Era um espetáculo público. Ricardo havia desfilado com Camila em bailes de gala beneficentes, em vernissagens de galerias, e até mesmo em um jantar de Natal em família, onde a própria mãe de Sofia teve que fingir não ver a mão possessiva que Camila colocou nas costas de Ricardo. Precisava de alguma coisa. A voz de Ricardo cortou o silêncio. Ele não tinha levantado os olhos do telefone. O coração de Sofia deu sua batida familiar e dolorosa. Era a pergunta de um homem incomodado por uma mosca persistente. Ela baixou o livro. Estava me perguntando se você pensou mais sobre a arrecadação de fundos para o hospital infantil, aquele que estou ajudando a organizar. Precisamos finalizar a lista de patrocínios corporativos até sexta-feira. Finalmente ele levantou os olhos e o olhar neles era de puro e imaculado tédio. Era um olhar que dizia: você e seus pequenos passatempos. E envie a lista para minha assistente, Helena. Ela cuidará disso. Ele a dispensou com um gesto de mão, sua atenção já de volta à tela brilhante. O sorriso leve retornou ao rosto dele. Uma nova mensagem de Camila, sem dúvida. Sofia sentiu uma onda familiar de frio percorrê-la. Já não era raiva. A raiva havia se queimado há muito tempo, deixando apenas a cinza cinzenta da resignação. Ela tinha sido Sofia Ramos,
uma recém-graduada em arquitetura, com olhos brilhantes e paixão por edifícios antigos quando conheceu Ricardo. Ele tinha sido encantador, um turbilhão de confiança e poder que a havia cativado. Amo sua natureza tranquila, ele dissera. É um bálsamo para minha vida caótica. 10 anos de casamento haviam revelado a verdade. Ele não amava a natureza tranquila dela. Ele amava o silêncio dela. Amava que ela não o desafiasse, que administrasse sua casa com eficiência silenciosa, que fosse um pano de fundo apresentável, embora pouco notável, para sua vida deslumbrante. Ela havia desaparecido pouco a pouco até se sentir como um esboço esquecido na chuva. Suas roupas eram de bom gosto, mas insípidas, escolhidas para não chamar a atenção. Seu cabelo estava sempre preso em um coque simples e prático. Não comprava um batom novo há 3 anos. Para quê? A única pessoa que ela queria que a visse nem sequer olhava para ela. O verdadeiro ponto de virada chegara 6 meses antes. Era o 10º aniversário de casamento deles. Sofia passara semanas planejando uma surpresa. Havia reservado um chefe particular, enchido o apartamento com suas flores favoritas, primaveras, e usava o vestido azul cobalto que uma vez ele dissera que fazia seus olhos parecerem o mar Mediterrâneo. Ele chegou tarde em casa, cheirando a perfume caro, o aroma característico de camila, uma gardênia enjoativa que revirava o estômago de Sofia. Ele não notou as flores, o chefe ou o vestido. Caminhou diretamente para o quarto, tirando a gravata. "Ó dia cheio!" resmungou não como um pedido de desculpas, mas como uma declaração de fatos. "Estou exausto. Acho que vou dormir cedo." "Ricardo", sussurrou ela com a voz trêmula. "É nosso aniversário." Ele parou de costas para ela. Ela viu seus ombros subirem e descerem num suspiro de pura exasperação. "Sofia, pelo amor de Deus, é só um dia. Estamos casados há 10 anos. Qual é o grande problema?" Ele se virou então e seus olhos frios e duros finalmente encontraram os dela. "Não seja tão carente. É impróprio." A palavra a atingiu como um golpe físico. Carente? Ela que não pedia nada. Ela que engolia a infidelidade flagrante dele com um sorriso doloroso. Ela que gerenciava a vida dele das sombras para que ele pudesse brilhar nos holofotes. Naquela noite, algo dentro dela se fraturou. A esperança a qual ela se agarrava, a crença tola de que o velho Ricardo ainda estava lá em algum lugar, finalmente morreu. Agora, vendo-o enviar mensagens para a amante na casa que ela havia cuidado tão meticulosamente para eles, a fratura tornou-se uma ruptura limpa. Ela se levantou. O movimento foi tão repentino que o assustou. Ele levantou os olhos, um lampejo de irritação no olhar. "O que foi agora?" Vou para a casa da minha irmã por alguns dias." Sua voz estava surpreendentemente firme. A decisão, uma vez tomada, parecia menos um salto no escuro e mais um simples passo em terreno sólido. Ricardo deu de ombros, seu polegar já deslizando pela tela. "Tudo bem. Os lençóis do quarto de hóspedes estão limpos." Ele assumiu, como sempre fazia, que a vida dela, os planos dela, toda a existência dela giravam em torno da dele. Não perguntou por quê, não se importou. Sofia entrou em seu quarto cavernoso. O closet era do tamanho de uma pequena boutique. De um lado pendiam os ternos sob medida e as camisas de grife de Ricardo. Do outro, seu próprio guarda-roupa de bege, cinza e azul marinho. Ela fez uma pequena mala, não com as cores apagadas de sua vida atual, mas com os poucos restos da mulher que costumava ser. Um par de jeans gastos,
Uma camiseta macia manchada de tinta, seus velhos materiais de desenho. Pegou seu passaporte, seu cartão bancário pessoal, com as poucas economias que havia guardado do orçamento doméstico e o pequeno medalhão de prata desgastado que sua avó lhe dera. Enquanto passava pela sala de estar, Ricardo continuava no sofá, banhado pela luz azul do telefone. Não levantou os olhos. Não se despediu. Ela fechou a pesada porta de carvalho da cobertura atrás de si, o clique suave ecoando o fechamento final e silencioso de um capítulo de sua vida. O porteiro, um homem gentil chamado Seu Carlos, tirou o boné. Tenha uma boa noite, Dona Sofia. O senhor também, Seu Carlos, disse ela, um sorriso genuíno surgindo em seus lábios pela primeira vez em meses. Lá fora, o ar da cidade era fresco e nítido. Sofia não foi para a casa da irmã. Caminhou até o caixa eletrônico mais próximo, sacou todas as suas economias e chamou um táxi. Rodoviária do Tietê, por favor, disse com a voz clara e forte. Enquanto o táxi se afastava da calçada, ela lançou um último olhar para a torre brilhante, onde havia se perdido a si mesma. Ricardo nem notaria que ela tinha ido embora. Não realmente, não até que suas camisas não estivessem perfeitamente passadas ou acabasse sua marca de café favorita. E a essa altura, ela já estaria longe. Já não era a senhora Montenegro. Era apenas Sofia, e pela primeira vez em uma década, isso parecia suficiente. O fantasma estava deixando o prédio e ela não olharia para trás. Você acha que Ricardo perceberia a ausência dela rapidamente? Ou seu ego o cegaria completamente? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas previsões. A crisálida em Tiradentes. O primeiro ano foi o mais difícil. Sofia não desapareceu para uma nova vida glamurosa da noite para o dia. Ela fugiu para um lugar onde Ricardo nunca pensaria em procurá-la. Uma pequena e humilde cidade histórica na região de Minas Gerais, Tiradentes. Um lugar de casas de pedra e igrejas esquecidas pelo tempo. Era a cidade para onde sua avó havia emigrado. Um lugar que Sofia só visitara uma vez quando criança, mas cuja memória de gente honesta e trabalhadora parecia um porto seguro. Alugou um pequeno apartamento no terceiro andar de um sobrado sem elevador que cheirava a poeira e madeira velha. Durante as primeiras semanas, fez pouco mais do que dormir. A exaustão de uma década de sofrimento silencioso era um peso físico. E ela se deixou sucumbir a ele. Não havia horários a cumprir, jantares para planejar, nem comentários passivo-agressivos para desviar. O silêncio que uma vez fora sua prisão era agora seu santuário. Suas economias, que lhe pareciam substanciais quando as sacou, diminuíram com uma velocidade alarmante. O pânico, frio e agudo, começou a apoderar-se dela. Tinha 34 anos, com um buraco de 10 anos no currículo e um diploma que parecia completamente inútil neste novo mundo pragmático. Uma tarde chuvosa, olhando-se no espelho deformado do banheiro, finalmente enfrentou a mulher em que se transformara. Seu rosto estava pálido e inchado, seus olhos apagados, seu cabelo liso e sem vida. Era a encarnação do abandono. Esse foi o dia em que a crisálida começou a se formar. Não começou com uma mudança de visual, mas com uma decisão. Não deixaria que Ricardo Montenegro fosse o autor do capítulo final de sua vida. Seu primeiro passo foi pequeno. Encontrou trabalho como garçonete em um café local, um lugar movimentado chamado O Cantinho da Arte. O trabalho era cansativo, seus pés doíam, suas mãos ficaram em carne viva por causa dos pratos quentes e detergentes fortes. E o salário mal dava para cobrir o aluguel e a comida, mas, pela primeira vez em anos, sentiu-se útil.
As pessoas olhavam para ela. Realmente a olhavam, sorriam, agradeciam. Diziam para ela ter um bom dia. Já não era invisível. Era Sofia, a garçonete tranquila, que sempre lembrava quem tomava o café puro. O trabalho físico começou a mudá-la. O inchaço de seu rosto recuou, substituído pela definição de suas maçãs do rosto. O movimento constante tonificou seu corpo de uma maneira que nenhuma mensalidade cara de academia, jamais usada, havia feito. Começou a caminhar para todos os lugares, explorando sua nova cidade a pé, sentindo a força retornar às suas pernas. Com seus primeiros salários, não comprou roupas de grife. Comprou materiais de arte, telas, tintas a óleo, pincéis. Às tardes, depois de seus turnos, subia os 3 lances de escada até seu pequeno apartamento. Colocava música e pintava. No início, suas telas estavam cheias de redemoinhos escuros e tumultuosos de cinza e preto. Era a dor, a raiva, a humilhação, tudo saindo dela para a tela. Era um exorcismo confuso, doloroso, mas necessário. Lentamente, a cor começou a filtrar-se de novo. Começou a pintar a cidade que estava descobrindo. Os padrões intrincados de ferrugem em um velho portão de ferro forjado, o grafite vibrante em uma parede de tijolos esquecida, a forma como a luz da manhã batia nos telhados de uma igreja abandonada. Estava redescobrindo sua paixão, a mesma que Ricardo havia descartado uma vez como um passatempo bonitinho. Um cliente habitual do café, um senhor idoso chamado Seu Garcia, dono de uma pequena loja de antiguidades, notou seus dedos manchados de tinta. Pediu para ver seu trabalho. Com hesitação, Sofia o convidou ao seu apartamento uma tarde. Ele permaneceu de pé durante muito tempo em sua pequena sala de estar, que agora era mais ateliê do que casa, seu olhar movendo-se de tela em tela. "Minha querida", disse finalmente, com a voz carregada de emoção. "Você não vê ferrugem e decadência, você vê histórias, você vê beleza." Na semana seguinte, Seu Garcia limpou a vitrine de sua loja e exibiu 3 das pinturas de Sofia. Colocou um cartão simples escrito à mão ao lado delas. Cenas locais por Sofia R. 2 delas foram vendidas em 3 dias. O dinheiro era mais do que ela ganhava em 2 semanas no café, mas foi a validação que realmente importou. Alguém viu valor em sua visão. Este pequeno sucesso foi o catalisador. Sofia, agora usando seu nome de solteira, Sofia Ramos, matriculou-se em um curso de gestão no centro comunitário local. Aprendeu sobre marketing, sobre precificação, sobre como construir uma marca. Abriu uma conta no Instagram, postando fotos de alta qualidade de seu trabalho. Começou a visitar feiras de arte locais, não como visitante, mas como vendedora. Seu estilo era único. Combinava sua formação clássica em arquitetura com a estética industrial crua de seu entorno. Desenvolveu uma técnica para incorporar objetos encontrados, pedaços de metal, engrenagens velhas, fragmentos de vidro, em suas pinturas, dando-lhes uma qualidade rica, texturizada e tridimensional. Seu trabalho era uma conversa entre o passado e o presente, entre a decadência e o renascimento. Era a história de sua própria transformação, contada em óleo e ferrugem. À medida que seu negócio de arte crescia, também crescia sua confiança. Cortou o cabelo em um bob elegante e definido que emoldurava seu rosto. Começou a se vestir de uma maneira que refletia suas sensibilidades artísticas, cores ousadas, texturas interessantes e joias únicas feitas à mão. Aprendeu a amar sua própria companhia, mas também construiu uma nova comunidade. Fez amizade com outros artistas,
com o dono rabugento, mas gentil do café, com a bibliotecária tranquila que lhe recomendava livros. Também começou a fazer terapia. Desempacotar uma década de abuso emocional foi doloroso. Chorou pela mulher que tinha sido, pelos anos que tinha perdido. Mas sua terapeuta a ajudou a compreender que sua doçura não era uma fraqueza e que seu desejo de uma relação amorosa não era carência. Aprendeu a estabelecer limites, a valorizar sua própria opinião e a dizer não. Ao final do 5º ano, a mulher que havia fugido da cobertura de Ricardo Montenegro havia desaparecido. Em seu lugar estava Sofia Ramos, uma artista que começava a gerar burburinho na cena artística nacional. Agora era dona de sua própria galeria, um belo espaço em um galpão renovado, no coração da Vila Madalena, bairro boêmio de São Paulo. Seu trabalho era buscado por colecionadores e clientes corporativos. Era financeiramente independente, emocionalmente resiliente e radiantemente segura de si mesma. O que você acha que foi o mais importante que Sofia aprendeu durante estes 5 anos de transformação? Foi a independência financeira, a cura emocional ou a redescoberta de sua paixão? Conte-nos sua opinião nos comentários. O retorno a São Paulo. O baile de gala. Luz das Estrelas. Uma manhã, ela estava em sua galeria supervisionando a instalação de uma nova exposição, quando seu assistente, um jovem e entusiasta estudante de artes chamado Miguel, lhe entregou uma revista brilhante. "Você não vai acreditar nisso", disse ele, com os olhos arregalados. Página 72. Sofia pegou a revista. Era uma publicação de alta sociedade, do tipo que costumava encontrar na mesa de centro de sua antiga vida. E ali, na página 72, havia uma página dupla sobre o próximo baile de gala Luz das Estrelas, o maior evento beneficente do ano em sua antiga cidade. O presidente do evento figurava como Ricardo Montenegro. E de braços dados na foto, sorrindo brilhantemente, estava Camila Sampaio, agora listada como Camila Montenegro. Tinham se casado. Uma Sofia mais jovem teria sentido uma pontada de dor, um amargo retorcer de ciúmes. Mas, ao olhar a foto agora, não sentiu nada. Apenas um estranho desapego clínico. Pareciam 2 estranhos em uma fotografia, congelados em um mundo que já não tinha nada a ver com ela. Miguel apontou para a lista dos principais patrocinadores. "Veja", disse ele, batendo o dedo na página. A Fundação Montenegro é o patrocinador principal, claro, mas veja o parceiro de arte corporativa. Os olhos de Sofia seguiram o dedo dele, e ali, com caligrafia elegante, estava o nome da empresa encarregada de fornecer a instalação artística central para o baile. Estúdio Ramos, o estúdio dela. O baile de gala Luz das Estrelas. O auge do mundo do qual ela havia fugido. E eles a queriam, ou melhor, queriam o trabalho dela, como sua principal atração. A ironia era tão densa, tão potente, que era quase cômica. Miguel a olhava esperando uma reação. Ele não conhecia da história dela. Para ele, isso era apenas uma enorme oportunidade profissional. Um sorriso lento se estendeu pelo rosto de Sofia. Era um sorriso real, confiante e genuíno. A crisálida não apenas se rompera, havia se estilhaçado, revelando algo mais forte e bonito do que jamais imaginara. "Miguel", disse ela com voz tranquila e clara, "ligue para eles, diga que aceitamos e reserve uma passagem para mim. É hora de fazer uma visita." O encontro! O salão de baile do luxuoso hotel Rosewood, São Paulo, era uma galáxia de estrelas fabricadas.
Os cristais gotejavam dos candelabros como chuva gelada, projetando luz fragmentada sobre um mar de vestidos de alta costura e smokings sob medida. O ar zumbia com o burburinho seletivo do dinheiro velho e do dinheiro novo. Uma sinfonia de taças de champanhe, risadas discretas e o incessante networking da elite da cidade. Este era o baile de gala Luz das Estrelas, o monumento anual de Ricardo Montenegro à sua própria filantropia e poder. No centro do salão, cercada por cordões de veludo, erguia-se a peça artística central da noite. Era uma escultura, mas essa palavra parecia pequena demais, estática demais. Era uma instalação, uma obra de arte viva, intitulada Ecos de Renascimento. 3 enormes painéis translúcidos, cada um com mais de 3 metros de altura, estavam dispostos em uma curva suave. Incrustados na resina polida estavam os fantasmas da decadência industrial. Engrenagens oxidadas que pareciam flutuar no ar, delicadas treliças de cobre e fragmentos de vidro iridescente quebrado. No entanto, entre esse esqueleto metálico havia veios de cor pura e brilhante, raios de azul safira, verde esmeralda e um carmesim ardente e desafiador. Luzes ocultas pulsavam de dentro, fazendo as cores mudarem e brilharem, fazendo o metal oxidado parecer respirar. Era impressionante. Uma declaração poderosa sobre a beleza que podia ser forjada a partir da ruína. A artista, segundo o programa, era uma estrela em ascensão, chamada Sofia Ramos, um nome que não significava nada para Ricardo Montenegro. Ele mal havia olhado a proposta, delegando as questões artísticas ao comitê do evento. Sua atenção estava no verdadeiro prêmio, as doações multimilionárias que extrairia dos patronos mais ricos da cidade antes que a noite terminasse. Ele estava perto da entrada, um rei inspecionando sua corte. Ao seu lado, Camila Montenegro brilhava em um vestido prateado que se ajustava como uma segunda pele. Seu cabelo loiro estava preso num penteado intrincado que devia ter levado horas, e o colar de diamantes em seu pescoço, o último "Eu te amo" de Ricardo, era deslumbrante. Ela era o acessório perfeito, a esposa bela e polida de um milionário. "Querido, você se superou", murmurou ela, apertando o braço dele. "Todo mundo está aqui?" "Claro que sim", disse Ricardo, escaneando a multidão, calculando patrimônios líquidos. "É o único convite que importa." Ele estava em seu elemento, poderoso, admirado e no controle. O fantasma de sua primeira esposa, a mulher simples e sem graça, cujo nome ele não pronunciava há 5 anos, era uma memória distante. Ele ouvira dizer que ela se mudara para algum lugar lúgubre e insignificante. Havia-lhe pago uma quantia insignificante, conforme estipulado no acordo pré-nupcial, e deixara os advogados lidarem com o divórcio. Foi uma amputação limpa e eficiente de uma parte de sua vida que não lhe servia mais. Foi então que ela entrou. Ele não a notou a princípio. Sua atenção foi capturada pela onda coletiva que percorreu o salão, o sutil virar de cabeças, a pausa repentina nas conversas. Era o tipo de entrada que geralmente anunciava a chegada de uma estrela de cinema ou de um membro da realeza estrangeira. Seus olhos seguiram o olhar da multidão até o grande arco de entrada. A mulher que estava lá não era atriz. Ele a teria conhecido. Esta mulher era diferente. Usava um vestido longo de seda verde esmeralda, simples, mas impactante. Era uma cor ousada, mas o corte era requintadamente discreto. Não apertava, não brilhava, fluía. Seu cabelo era um bob escuro e afiado que brilhava sob os candelabros, emoldurando um rosto que era ao mesmo tempo elegante e cativante. Maçãs do rosto altas, mandíbula forte e olhos que pareciam possuir um poder tranquilo e sábio.
uma única e magnífica peça de joalheria, um pingente de prata feito à mão, que lembrava a escultura, no centro da sala. Descansava sobre sua clavícula. Ela não era convencionalmente bonita como Camila. Era algo mais convincente. Ela era a arte. Quem é aquela? Sussurrou Camila. Uma rara nota de insegurança em sua voz. Sentiu uma ameaça primal e feminina. Aquela mulher não estava jogando o mesmo jogo que ela. Operava em um plano completamente diferente. Ricardo grunhiu com os olhos semicerrados. Não sei, provavelmente alguma artista. A que fez a escultura, imagino. Ele a dispensou com a mesma arrogância casual que aplicava a qualquer um que considerasse sem importância. Ela começou a se mover pelo salão. Não buscou a multidão nem procurou ninguém. Simplesmente caminhou. Postura perfeita, olhar à frente, um sorriso pequeno e sereno nos lábios. As pessoas abriam caminho para ela, seus olhos a seguindo. Ela se dirigia à escultura. Seu caminho a levaria diretamente a Ricardo e Camila. À medida que ela se aproximava, Ricardo pôde ver melhor seu rosto. Havia algo, um lampejo de algo familiar na curva de seu sorriso, na forma de seus olhos. Era como ouvir uma melodia meio esquecida, um fantasma de uma memória que ele não conseguia situar. Ele descartou. Um truque da luz. Agora ela estava a apenas alguns metros. O fotógrafo do evento, sentindo o momento, levantou a câmera. O presidente do baile, sua bela esposa e a misteriosa artista. Uma foto perfeita. Camila, sempre consciente das aparências, esboçou um sorriso brilhante. Ricardo adotou um olhar de patrono magnânimo. Esta mulher, afinal, estava contribuindo para o seu evento. A tola artista, Sofia Ramos, parou ao chegar a eles. Seu olhar frio e impessoal percorreu o vestido brilhante de Camila, depois o smoking perfeitamente cortado de Ricardo. Por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os de Ricardo. E naquele momento, ele não sentiu nada, nenhum reconhecimento, nenhuma faísca de memória. Estava olhando para uma completa estranha. Uma estranha ligeiramente interessante, mas irrelevante. Uma peça maravilhosa, disse Ricardo, sua voz ressoando com falsa sinceridade. Fez um gesto para a escultura. Um verdadeiro tema de conversa. Bem feito. Era o tipo de elogio que se dá a um fornecedor de buffet por um canapé bem arrumado. O sorriso da mulher não vacilou. Era educado, distante e completamente indecifrável. Obrigada, Sr. Montenegro, disse ela. Sua voz era baixa e suave, com um timbre que era, de alguma forma, ao mesmo tempo, doce e inabalável. Fico muito feliz que seja do seu agrado. Então dirigiu o olhar para Camila. Senhora Montenegro, disse com um leve, quase imperceptível aceno. Esse é um colar precioso. Camila estufou o peito, tocando os diamantes. Obrigada! Ricardo tem um gosto impecável. O sorriso da artista se alargou ligeiramente, uma mudança sutil no canto dos lábios que não chegou aos olhos. Certamente ele tem. Assentiu suavemente, e então ela se foi. Simplesmente continuou seu caminho sereno em direção à escultura, deixando Ricardo e Camila parados em seu rastro. O momento havia passado. O fotógrafo, decepcionado, baixou a câmera. Ricardo virou-se para a multidão, já descartando a breve interação. Mas o fantasma de uma melodia continuava lá, incomodando na borda de sua consciência. Ramos, Sofia Ramos. O nome era bastante comum, mas a voz. Certamente ele tem. Havia um eco nela, uma ressonância fantasma que ele não conseguia situar. Camila tagarelava ao seu lado sobre a terrível escolha de sapatos de alguém. Mas Ricardo não ouvia. Estava observando a artista.
Ela estava sendo cumprimentada pelo diretor do MASP, Museu de Arte de São Paulo, um homem que havia esnobado Ricardo em uma arrecadação de fundos no mês passado. Eles estavam apertando as mãos, o rosto do diretor iluminado com genuína admiração. Sofia. O nome ressoou de novo, desta vez com mais força. Sofia! Arrecadação de fundos para o hospital infantil. Estou ajudando a organizar. A mulher quieta no sofá de couro, o coque simples, os cardigans bege, a esposa que ele havia apagado. O sangue dele gelou. Ele olhou novamente para a artista, que agora ria de algo que o diretor do museu dissera. Todo o rosto dela estava transformado pelo riso, vibrante e vivo. Ele tentou sobrepor a imagem de sua primeira esposa, tímida e sem graça, sobre esta mulher radiante e segura de si. Era impossível, eram duas pessoas diferentes. E, no entanto, ele viu uma cicatriz minúscula, quase invisível, logo acima da sobrancelha esquerda. De uma queda na infância, sobre a qual ela lhe falara uma vez. A forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia atentamente. O tom específico de chocolate escuro em seus olhos. Agora brilhando com vida sob os candelabros. O uísque que ele tomara mais cedo revirou em seu estômago. O ar no opulento salão de baile de repente pareceu denso, asfixiante. Ele se virou para Camila com o rosto pálido. — O que foi, querido? — perguntou ela, o sorriso vacilando ante a expressão dele. — Parece que você viu um fantasma? O olhar de Ricardo estava fixo na mulher do outro lado da sala. A artista. A estranha. A mulher que ele ignorara completamente. A mulher que ele elogiara como a uma serva. A mulher que era impossível, inegavelmente, sua primeira esposa. — Acho que vi, sussurrou ele, o peso total de seu erro colossal começando a desabar sobre ele. Era tarde demais. O encontro acontecera. O desprezo fora completo. E a mulher que ele não reconhecera era agora a pessoa mais cativante da sala. O que você sentiu neste momento? Surpresa? Satisfação? Ou talvez um pouco de pena de Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários. O colapso. O reconhecimento não atingiu Ricardo como um raio. Foi mais como o avanço lento e nauseante de uma maré de água gelada. Num momento, ele era Ricardo Montenegro, dono do universo, de pé na cúspide de seu próprio evento brilhante. No seguinte, era um homem olhando para um abismo de sua própria criação. Isso não é possível, respirou ele mais para si mesmo do que para Camila. O que não é possível? Exigiu Camila, com a voz aguda de irritação. Sua palidez repentina estava estragando o clima. Ricardo, o que há com você? Ela não podia. Ele conseguiu responder. Sua mente era um emaranhado frenético de imagens desordenadas. A mulher tranquila e submissa que abandonava seu apartamento com uma pequena mala e a artista radiante e dona de si que presidia sua magnífica escultura. As duas realidades se recusavam a se fundir. Como a lagarta monótona e sem cor, que ele havia descartado, podia ter se transformado nessa borboleta. E não qualquer borboleta, mas uma com asas de aço. Ele observou o prefeito de São Paulo, um homem com quem ele tentava se reunir há meses, aproximar-se de Sofia, apertando sua mão com entusiasmo genuíno. O presidente do conselho do maior banco do país juntou-se à conversa, rindo de algo que ela disse. Ela já não estava à margem deste mundo. Era o centro de gravidade dele. — Preciso de uma bebida, murmurou Ricardo, afastando uma Camila desconcertada e dirigindo-se ao bar. Pediu um uísque puro e bebeu num gole ardente. O álcool não fez nada para acalmar seus nervos. Apenas aguçou as bordas de seu pânico. Ele a tinha desprezado.
Havia olhado nos olhos da mulher que compartilhou sua cama durante uma década e a tratara com condescendência. Uma peça maravilhosa! Bem feito! O eco de suas próprias palavras pomposas lhe revirou o estômago. Não só não a tinha reconhecido, como a tinha insultado no maior palco possível, diante de todos que importavam. Enquanto isso, o radar social finamente sintonizado de Camila disparava alarmes. Ela vira a expressão no rosto de Ricardo. Isso não se tratava de um negócio ruim ou uma flutuação do mercado. Isso era pessoal. Seus olhos se dirigiram à artista, Sofia Ramos. Quem era ela? O nome lhe soava vagamente familiar, mas não conseguia situá-lo. O mundo de Camila fora desenhado para excluir qualquer coisa ou pessoa que não a beneficiasse diretamente. E uma primeira esposa, sem graça, definitivamente não estava na lista. Ela interceptou uma das jovens membros do comitê da gala, uma jovem chamada Lúcia. Ela é artista, disse Camila, fingindo interesse casual. Sofia Ramos. Qual é a história dela? Os olhos de Lúcia se iluminaram. Ah, ela é incrível, um gênio total. Surgiu do nada há alguns anos. A galeria dela, Estúdio Ramos, é uma das mais badaladas do país. Dizem que ela recusou uma comissão de um sheik em Dubai para fazer essa peça para nós. Você acredita? Somos muito sortudos de tê-la. Lúcia inclinou-se conspiratoriamente. E cá entre nós, o Sr. Montenegro a conseguiu por uma pechincha. A tarifa habitual dela para uma obra desse tamanho é quase o dobro do que o comitê aprovou. O sorriso pintado de Camila pareceu frágil o suficiente para quebrar. Aquela mulher não só era um sucesso, como era uma pechincha com a qual Ricardo tropeçara. A ideia era exasperante. Ela agradeceu a Lúcia e deslizou de volta para o lado de Ricardo no bar. Então a artista é aparentemente grande coisa, disse, tentando soar despreocupada. Que estranho que eu não me lembre de você mencioná-la. Os nós dos dedos de Ricardo estavam brancos enquanto segurava o copo vazio. O nome dela? Não registrei. O comitê cuidou disso. O comitê? A voz de Camila estava tingida de incredulidade. Ricardo, você aprova cada item do orçamento. Você sabia exatamente quem estava contratando. Ela parou, uma suspeita terrível amanhecendo. Lembrou-se de fragmentos de conversas de anos atrás, Ricardo reclamando de seu divórcio, uma mulher quieta e artística, Sofia. Seu sangue gelou. Oh, meu Deus! Sussurrou ela com os olhos arregalados de horror, enquanto olhava do rosto cinzento de Ricardo para a mulher do outro lado da sala. É ela! É sua primeira esposa! A pergunta flutuou no ar entre eles, feia e inegável. Não era apenas que Ricardo não tivesse reconhecido sua ex-esposa. Era que a mulher com quem ele a substituíra, a mulher que o ajudara a descartá-la, havia sido superada de maneira tão espetacular. Camila, em seu vestido brilhante e caro, de repente se sentiu barata. Sua beleza era comprada e paga, um acessório curado. O brilho de Sofia era conquistado, uma luz que brilhava de dentro. As consequências começaram quase imediatamente, embora sutilmente no início. A história do encontro breve e desdenhoso começou a circular. Era deliciosa demais para ignorar. Ricardo Montenegro, o homem que se orgulhava de conhecer tudo e todos, havia desprezado a anfitriã de sua própria festa. Os primeiros sussurros eram sobre sua arrogância, mas depois alguém conectou os pontos. Um membro mais velho do conselho com boa memória lembrou-se da primeira senhora Montenegro, aquela moça quieta que costumava frequentar essas coisas de braços dados com Ricardo. A história sofreu mutação.
tornando-se infinitamente mais escandalosa. Não só ele havia desprezado a artista, ele havia desprezado a própria ex-esposa, a mulher que havia deixado de lado, e nem sequer a reconhecera. A atmosfera na sala mudou. Os olhares dirigidos a Ricardo já não eram apenas de admiração, eram especulativos, tingidos de uma deliciosa dose de schadenfreude, alegria pelo infortúnio alheio. As pessoas olhavam para Ricardo e Camila com seus sorrisos tensos e congelados, e para Sofia, que parecia completamente alheia, discutindo tranquilamente seu trabalho com um círculo de admiradores. O contraste era devastador. Ele era o passado, barulhento e brutal. Ela era o futuro, elegante e serena. Ricardo sentiu a mudança de poder como uma mudança na pressão atmosférica. Tentou recuperar-se, percorrer a sala. Mas sua arrogância havia desaparecido. Suas piadas caíam no vazio. Seu aperto de mão parecia menos um movimento de poder e mais uma súplica desesperada. Viu as pessoas sussurrarem às suas costas enquanto se aproximava. Havia se tornado uma caricatura, uma piada em sua própria festa. Para Camila era um pesadelo acordada. Toda a sua identidade se baseava em ser a senhora Ricardo Montenegro, a mulher glamurosa e invejada que havia ganhado. Mas esta noite ela era uma perdedora cósmica. Viu os olhares de pena das outras mulheres, os sorrisos de superioridade. Todas pensavam a mesma coisa. Ele deixou a esposa por você e a esposa voltou como uma rainha. Seu colar de diamantes de repente pareceu uma corrente pesada e vulgar. O golpe final e esmagador chegou durante o leilão ao vivo. O último item era uma comissão privada da própria artista, Sofia Ramos. Quando o leiloeiro anunciou o lote, uma onda de murmúrios emocionados percorreu a multidão. Os lances foram ferozes, subindo rapidamente para 6 dígitos. Ricardo, num ato desesperado e equivocado de recuperar o controle, de provar algo, nem ele tinha certeza do que, entrou na disputa. 200 mil reais, trovejou sua voz, um pouco alta demais. Um silêncio apoderou-se da sala. Todos os olhos se voltaram para ele, depois para Sofia, que estava de pé perto do palco. Ela registrou o lance dele com um lampejo de expressão. Foi surpresa? Diversão? Era impossível saber. Seu rosto era uma máscara de neutralidade educada. Outro licitante respondeu imediatamente. 225. 250, respondeu Ricardo com o rosto vermelho. Camila agarrou-o pelo braço. Ricardo, pare! Sibilou ela. O que você está fazendo? Ele se soltou dela. Isso era mais do que uma pintura. Tratava-se de recuperar sua narrativa. Ele seria dono de uma parte do sucesso dela. Ele a forçaria a lidar com ele. O preço subiu. 300 mil. 350. Ricardo estava licitando contra um bilionário rival da tecnologia, um homem que ele desprezava. Tornou-se uma guerra de egos impulsionada pela testosterona que se desenrolou diante da elite da cidade. 500 mil reais! Gritou Ricardo, sua voz ligeiramente quebrada. A sala engasgou. O leiloeiro olhou para Sofia. Ela fez um pequeno, quase imperceptível movimento de cabeça. Depois deu um passo à frente e pegou o microfone. Obrigada a todos pela sua incrível generosidade, disse sua voz tranquila, ressoando no silencioso salão de baile. E obrigada, Sr. Montenegro, pelo seu lance entusiasmado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar. No entanto, devo respeitosamente retirar este item do leilão. A multidão explodiu em murmúrios confusos. Sofia levantou uma mão pedindo silêncio. O Estúdio Ramos tem uma política, continuou ela,
seu olhar percorrendo friamente a audiência atônita antes de pousar por um breve e devastador momento em Ricardo. Não realizamos comissões privadas solicitadas através de um espetáculo público. Minha arte não é um troféu que se ganha numa guerra de lances. Sorriu um sorriso sereno e inabalável. Em vez disso, doarei uma nova peça original diretamente ao hospital infantil. Ela entregou o microfone ao atônito leiloeiro e, com um último e elegante aceno à multidão, virou-se e saiu do palco. Não voltou a olhar para Ricardo. Não precisou. A humilhação foi absoluta. Não só ela havia rejeitado o dinheiro dele, havia rejeitado todo o mundo dele, seus valores, seus jogos de poder. Havia exposto o lance desesperado dele pelo que era, uma exibição patética e vulgar. Num movimento tranquilo e elegante, ela o deixara em xeque-mate completo. As consequências já não eram apenas sussurros e fofocas. Era uma nuvem de cogumelo, e Ricardo e Camila estavam no marco zero. O que você achou desse giro inesperado? Foi a melhor maneira para Sofia demonstrar seu poder? Compartilhe sua opinião na seção de comentários. O xeque-mate final. Os dias posteriores ao baile de gala Luz das Estrelas foram uma aula magistral de implosão social e profissional para Ricardo e Camila Montenegro. A história do encontro tornou-se a fofoca favorita da cidade, recontada com crescentes floreios em cada almoço beneficente e jantar no clube de campo. Tinha todos os elementos de um escândalo perfeito: arrogância, beleza, vingança e uma queda em desgraça. Ricardo não era apenas o homem que não reconheceu a ex-esposa. Era o tolo que tentou comprá-la num leilão público e foi aniquilado com delicadeza, mas com firmeza. A narrativa lhe fora arrebatada, e agora ele era simplesmente um personagem na épica de Sofia Ramos. Seu telefone, geralmente uma fonte incessante de validação, ficou assustadoramente silencioso. A primeira prova concreta da mudança de maré chegou 3 dias depois da gala. Ricardo estava tentando fechar um importante acordo imobiliário, uma parceria com um contemporâneo chamado Marcos Delgado. A chamada final deveria ter sido uma formalidade. Em vez disso, Marcos mostrou-se evasivo. O conselho está recuando, Ricardo, disse Marcos com a voz despojada da habitual camaradagem. Recuando, Marcos. Os números são sólidos. Isso é uma vitória garantida. Houve uma pausa. Já não se trata dos números, trata-se da imagem. O baile foi a única coisa de que se falou no clube neste fim de semana. Meus sócios sentem que sua marca pessoal está um pouco volátil no momento. Minha marca pessoal? Ricardo zombou. As palavras tinham gosto de veneno. O que isso tem a ver com um empreendimento imobiliário? Tem tudo a ver, disse Marcos, o tom agora agudo e definitivo. Estamos fora. Sinto muito. A linha ficou muda. Ricardo olhou para o telefone, uma veia pulsando em sua têmpora. Havia sido despedido, pesado, medido e considerado deficiente. Pouco depois, os membros do conselho de sua própria fundação beneficente convocaram uma reunião de emergência para discutir o dano à reputação. Seu poder, que sempre acreditara forjado em sua própria genialidade, revelou-se uma construção frágil, sustentada pela percepção dos outros, e essa percepção fora estilhaçada. Para Camila, o acerto de contas foi mais pessoal e talvez mais cruel. Seu mundo fora construído sobre a moeda social e suas ações haviam despencado a zero. Obrigou-se a assistir a um almoço beneficente, decidida a enfrentar os sussurros. Foi um erro de cálculo catastrófico. Não foi sentada na mesa principal, mas numa marginal, perto da cozinha. As mulheres que antes a adulavam
agora lhe ofereciam sorrisos apertados e de pena. Genoveva Astor, uma mulher cuja posição social Camila sempre invejara e tentara usurpar, deslizou até sua mesa. «Camila, querida!» arrulhou Genoveva, os olhos brilhando com malícia. «Vi as fotos da gala, uma noite tão dramática, e a primeira esposa do seu marido. Que talento! Simplesmente prova que nunca se sabe quem tem profundezas ocultas. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado. Camila já não era a vencedora. Era o prêmio de consolação, uma nota de rodapé na incrível história da ascensão de Sofia. Sua cobertura magnífica, outrora um símbolo de seu sucesso, tornou-se uma jaula dourada. O silêncio que uma vez fora o tormento de Sofia, agora pertencia a eles. Rodeavam-se um ao outro nos quartos vastos e estéreis, o ar denso, com acusações não ditas. Uma noite, Ricardo jogou uma revista de estilo de vida sobre a bancada de mármore da cozinha. A reportagem de capa era um perfil de 10 páginas sobre Sofia Ramos, intitulado A Fênix da Arte Brasileira. Estava cheia de fotos impressionantes de seu trabalho, de sua galeria e da própria Sofia, parecendo serena e poderosa. Veja isto! Rosnou ele, a voz ecoando no espaço cavernoso. Chamam-na de Fênix! O que isso faz de mim? O fogo? Camila, que estava bebendo uma taça de vinho, levantou os olhos mortos. Faz de você o tolo que deixou uma fênix voar para poder ficar com um papagaio. O insulto, tão direto e cruel, flutuou entre eles. Um papagaio, bramou Ricardo. Eu te dei tudo. Você era uma organizadora de eventos glorificada antes de me conhecer. E você estava casado com uma obra-prima que era cego demais para ver, gritou ela com a voz quebrada. Você não se arruinou apenas a si mesmo, Ricardo. Você me arruinou. Camila culpou Ricardo por sua arrogância assombrosa. Ricardo, na lógica escura e retorcida de um narcisista, culpou Camila por não ser suficiente, por permitir de alguma maneira que Sofia a eclipsasse tão completamente. 2 semanas depois da gala, Ricardo finalmente quebrou. Impulsionado por um coquetel desesperado e tóxico de orgulho ferido, raiva fervilhante e um desejo estranho e incomum, fez a única coisa que seus advogados teriam gritado para ele não fazer. Foi à Galeria de Sofia. O Estúdio Ramos não se parecia em nada com as galerias rígidas e intimidantes do mundo dele. Era um espaço luminoso e arejado, com pisos de concreto polido e tetos altos inundados de luz natural. A arte nas paredes era vibrante e viva, e nos fundos da galeria, em um escritório com paredes de vidro, estava Sofia. Não estava pintando. Estava em uma teleconferência com um homem em uma tela grande. E mesmo à distância, Ricardo pôde ver a reverência na expressão do homem. Sofia ria, uma risada plena e genuína que ecoava fracamente na galeria, parecendo relaxada, poderosa e completamente no controle. Ela o viu se aproximar através do vidro. Seu sorriso não vacilou. Com calma levantou um dedo, indicando-lhe que esperasse. Terminou seu ponto com o homem na tela e disse: Falamos em breve, Tomás. Clicou para desligar a tela. Depois olhou para ele, sua expressão plácida, como se ele fosse um estranho ligeiramente interessante que entrara vindo da rua. Ricardo, disse ela, não era uma pergunta, era uma simples afirmação de um fato. Sua voz era uniforme, sem trair emoção alguma. A que devo o prazer? Ele ficou desajeitadamente na porta do escritório dela. A dinâmica de poder de todo o casamento deles invertida. Aqui estava ele, o suplicante. Ela era a que estava no comando. Sofia, precisamos conversar.
Começou ele com a voz rouca. Sim? Perguntou ela, recostando-se na cadeira. Sinto que dissemos tudo o que precisávamos dizer há 10 anos, e depois de novo há 5 anos, e depois, suponho, há 2 semanas na gala. A precisão casual e cortante das palavras dela doeu. Naquela noite eu não... Ah, você me reconheceu, completou ela por ele, um pequeno sorriso de cumplicidade surgindo em seus lábios. Eu sei, era bastante óbvio. De certa forma, deveria te agradecer. Foi o momento mais honesto que nosso relacionamento teve em mais de uma década. A falta de raiva na voz dela era mais desconcertante do que qualquer grito. Ele viera preparado para uma briga, para lágrimas, para um confronto dramático. Não estava preparado para essa calma serena e intocável. Não entendo como isso aconteceu, disse ele, apontando vagamente para a galeria. Para ela, para toda essa situação impossível. A mulher que eu conhecia era quieta, era simples. Nunca teria conseguido fazer tudo isto. Pela primeira vez, um lampejo de algo, não raiva, mas uma tristeza profunda e sentida, cruzou o rosto de Sofia. A mulher que você conhecia, disse suavemente, era uma pessoa que você nunca se deu ao trabalho de ver. Você viu um reflexo do que queria, um acessório tranquilo e conveniente. Não viu a artista, a sonhadora, a pessoa com suas próprias esperanças e paixões. Você não regou a planta, Ricardo, e depois se surpreendeu quando ela não floresceu na sua sombra. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando a rua movimentada da Vila Madalena. Você não me quebrou, sabe? Você simplesmente me apagou. E ao fazê-lo, me deu o presente mais incrível. Me deu uma tela em branco. Pude pintar-me de novo na existência, com minhas próprias cores, à minha maneira. A desesperança de Ricardo aumentou. Isso não estava indo como ele planejara. Quero consertar isso, disse ele. As palavras tinham gosto de cinza em sua boca. Cometi um erro terrível. Eu sinto sua falta. Sofia virou-se da janela e riu. Não foi uma risada cruel. Foi um som de incredulidade genuína e imaculada. Ah, Ricardo, disse ela balançando a cabeça. Não, você não sente minha falta. Você nem sequer me conhece. Sente falta da ideia de mim. Sente falta do conforto, do silêncio, da mulher que facilitava sua vida para que você pudesse perseguir suas ambições e suas aventuras sem interrupção. E agora? Agora sente falta do que eu tenho. Você vê meu sucesso, a admiração dos outros e quer possuí-lo, exatamente como tentou possuir minha arte no leilão. Você não mudou nada. Foi nesse preciso momento que a porta principal da galeria se abriu e Camila entrou. Ela parecia fatal. Suas roupas caras pendiam nela como em uma estranha, e seu rosto era uma máscara de ansiedade tensa. Viu Ricardo e seu rosto endureceu. Eu sabia, cuspiu ela, a voz trêmula de raiva. Sabia que você voltaria rastejando aqui? Sofia olhou do rosto atônito de Ricardo para o furioso de Camila. Suspirou. O suspiro de uma mulher lidando com um drama tedioso e previsível. Isto, disse Sofias apontando entre os dois, não tem absolutamente nada a ver comigo. Não mais. Caminhou até sua mesa, pegou sua bolsa e colocou-a no ombro. Tem um almoço no MASP com o curador da Tate Modern de Londres. Era ele na chamada. Deixou que esse detalhe se assentasse, uma confirmação final e sem esforço do mundo que agora habitava. Miguel pode ajudá-los se estiverem interessados em comprar uma peça. Fez uma pausa e olhou diretamente para Camila, seu olhar não cruel,
mas penetrantemente claro. Esse serve de consolo. Agora ele é problema seu. Você construiu sua casa em terreno roubado. Não pode se surpreender se tiver fundações instáveis. Caminhou passando por eles, saindo de seu escritório e dirigindo-se para a frente da galeria. Parou na porta e olhou para trás, para os dois, imóveis entre a bela arte nascida da dor dela. Pareciam pequenos e feios no espaço luminoso e limpo. Adeus, Ricardo, disse ela. E a finalidade em sua voz era absoluta. Era o fechamento de um livro, o apagar de uma luz, a queda final e silenciosa de uma cortina. Logo ela se virou e saiu para a luz do sol, deixando-os para trás na galeria bonita e ressoante, presos para sempre no brilho de uma mulher que não conseguiram ver até que fosse tarde demais. Eles tinham seu dinheiro, sua cobertura e sua miséria. Sofia tinha a si mesma e, finalmente, de verdade, havia vencido. Reflexão final. E aí está, uma história de como as traições mais profundas podem forjar a força mais incrível. A jornada de Sofia não foi apenas uma transformação física, foi sobre a recuperação de sua alma. Ela nos mostra que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de ver seu valor. Ricardo e Camila ficaram com a casca vazia de suas escolhas, enquanto Sofia construiu um império das cinzas que deixaram para trás. O que você achou do retorno épico dela? Quem foi o verdadeiro vilão nesta história? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você adora histórias de drama da vida real e transformações poderosas, certifique-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias inesquecíveis. Não se esqueça de tocar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir.